agora eu estou recebendo aqui no estúdio a doutora Melina de Abreu, que vai falar um pouquinho pra gente sobre aparelho ortodôntico. Bom dia, doutora. Bom dia, Carla. Bom, então a gente vai começar logo com aquela pergunta básica que todo mundo tem dúvida. A partir de que idade você pode colocar aparelho? Bom, essa dúvida é uma dúvida bem frequente no consultório, né? E a gente pode colocar aparelho a partir dos 4 anos de idade, por volta disso, que é quando a gente já pode começar os tratamentos precoces, desde que haja colaboração do paciente, da criança e dos pais também. Quais são, assim, porque a gente pensa 4 anos é uma idade muito nova ainda. Quais são os motivos que levam uma mãe já a levar um filho de 4 anos para procurar esse tratamento? Normalmente a gente encontra mais no consultório aqueles pacientes que têm a mordida aberta, né? Que é aquele pacientezinho que não consegue fechar a boca na região anterior, o paciente não consegue morder um alimento, né? Então isso normalmente é gerado por pacientes que chupam o dedo ou usam a chupeta. E também a gente tem as mordidas cruzadas, que normalmente são identificadas pelo odontopediatra e já são encaminhadas para tratamento conosco na ortodontia. Mas aí, a criança que tem 4 anos, ela ainda não trocou todos os dentes, né? Mas eles não são aparelhos fixos, normalmente eles são aparelhos ortopédicos, né? Que vão trabalhar o remodelamento ósseo e também muscular dessa criança, fazendo com que lá na frente esse problema ortodôntico não se transforme em uma cirurgia para esse paciente. Então, são casos bem tratados nessa fase, nessa idade, e a gente tem bons resultados no consultório, na clínica, no dia a dia com isso. Mas aí, então, como você falou, é um aparelho ortopédico, ela usa por um tempo e depois é necessário obrigatoriamente usar o ortodôntico ou pode ser que corrige e ela nem precise? Uma maloclusão, muitas vezes ela é corrigida já nessa fase, mais na frente, quando vai trocar os dentes permanentes, né? Ele não precisa, normalmente não vai precisar usar a ortodontia fixa, não. Há alguns casos a gente já consegue identificar isso já nessa fase, já orienta os pais que vai ter uma pausa no tratamento e depois eles voltam para retornar e continuar o tratamento fixo, mas um caso de uma maneira bem mais leve do que o que seria se a gente não tivesse tratado naquele momento precoce. Ótimo. Então você, mamãe aí, que tem um filhinho de 4 anos, que notou que ele tem um mordido cruzado, alguma dificuldade, não fecha direitinho, você pode procurar o tratamento também, que ele vai estar usando esse aparelho ortopédico, né, que vai evitar problemas mais na frente. E para quem já está com a idade um pouquinho, já adolescente, já tem os 10, e percebeu o que precisa, quais são os procedimentos, meio que o passo a passo? Normalmente, o ortodontista recebe esse paciente encaminhado do clínico geral, né, ou do odontopediatra, ou a mãe já procura diretamente o ortodontista. Então, o procedimento seria inicial, aquela primeira consulta, solicitação da documentação na clínica de diagnóstico por imagem, que consiste em fotos, radiografias e modelos de estudo para que a gente possa traçar um planejamento, fazer um diagnóstico e traçar um planejamento para esses pacientes. E aí, então, numa segunda consulta, a gente começa com o tratamento, seja ele ortopédico, que seria um direcionamento, ou seja ele fixo, que seria uma outra linha já de trabalho que a gente procederia. Ótimo, então faz todo esse tratamento, aí já coloca logo o aparelho. E importante as visitas mensais, né? Periódicas, que necessitam sim ser mensais, né? Por conta da ativação deste aparelho, porque o tratamento ele é contado a partir do número de manutenções. No caso de um tratamento de 2 anos, 24 meses, teriam que ser 24 manutenções, né? Então, seriam 24 meses que o paciente veio ao consultório fazer esse tratamento. No caso daquele paciente que falta e tudo, o tratamento dele com certeza vai ter que ser alongado. Por quê? Porque aquelas manutenções, elas precisam ser feitas, elas precisam ter ativações para que o procedimento ocorra da maneira que a gente programou. Se ele não vai, o tempo de tratamento, consequentemente, vai ser aumentado. É verdade, viu? Experiência própria isso aí. Então, você que tem aparelho, não faz manutenção. Outra questão também, eu que já usei, eu sei que é complicado, é a limpeza. Tem algum procedimento especial para a gente fazer? Alguma escova de tratamento, alguma coisa assim? Normalmente, a gente, na primeira consulta, faz todas essas orientações, tá, Carla? Nós fazemos a orientação à escova, de preferência sejam escovas pequenas, tá? Compactas, de cabeça compacta, para poder conseguir chegar até os últimos dentes, a região dos molares, onde ficam normalmente os tubos, as bandas, que são comumente conhecidas como anéis, né? Então, as escovas, existem linhas de várias marcas ortodônticas, né? Então, são escovas já apropriadas para escovar aquelas regiões de bréquites. Existem também os passa-fios, que é bem importante, eles servem como agulhinhas, né, que depois em um outro momento a gente pode demonstrar isso, em que vai ajudar a auxiliar a ultrapassar a barreira do fio
do fio metálico do aparelho para que o paciente consiga passar o fio dental nesses dentes. Bem importante que sejam em todos os dentes. Fora isso, a gente tem também no mercado as escovas interdentais, tá? Elas parecem cônicazinhas, como se fossem, a gente costuma falar bem para o paciente, como se fossem aqueles limpadores de mamadeira, que elas entram exatamente nos espaços intrabráquetes, né? A distância entre um dente e outro, onde a escova comum ela não consegue alcançar. Então, essa placa bacteriana vai ser removida por essas escovas interdentais. E para finalizar a nossa higiene, a gente pede bem o uso dos enxaguantes bucais, que conseguem penetrar em todas as regiões e dar uma melhor asepsia nesse paciente. Então, toda essa limpeza é importante para que você não esteja tratando como que eu posso dizer, do dente estar bem colocado, estar no lugar certinho e acabar esquecendo. Causando cárie. Pois é, causando cárie que vai ser mais complicado. E depois do ortodôntico, que é esse fixo, a gente usa também o móvel, que é a contenção, né? Nós usamos também os aparelhos móveis, que são bem importantes, né? Eles também necessitam de ser feitos manutenções no consultório para que seja ajustado e aquela movimentação que nós fizemos, ela não seja perdida. Por exemplo, aqueles pacientes que possuem diastemas, que são aqueles espaços entre um dente e outro. Quando você fecha, o dente tem a memória de voltar, abrir novamente aquele espaço. Então, nós precisamos que essa contenção ela esteja bem ajustada à boca do paciente para que isso não volte, né? Então, nós precisamos também que o paciente retorne ao consultório, isso é determinado, combinado com o paciente e o profissional, em quanto tempo ele vai voltar para poder ajustar aquela plaquinha dele de contenção. Que existem algumas formas, a plaquinha de Hawley, existem as ESICs. As ESICs são bem legais em termos de estética, né? E também em termos de manutenção, ela não perde tanta ativação quanto a plaquinha de Hawley. E outra questão é o tempo. Tem como determinar o tempo do aparelho ortodôntico fixo ou até mesmo da contenção? Normalmente a gente usa a contenção pelo mesmo tempo que nós passamos com o tratamento. Se nós passamos 1 ano e meio de tratamento ortodôntico fixo, a gente preconiza mais 1 ano e meio usando as contenções. Depois a gente recomenda só para dormir. Então, isso é bem acertado com o paciente, já programado já de início, já pode ser passado isso no plano de tratamento. Então, a questão do tempo não tem como definir, vai depender da necessidade de cada tratamento. Isso, de paciente a paciente. Ou seja, você que tem aparelho tem que ter o cuidado de estar fazendo a manutenção regularmente, tem que ter o cuidado de estar limpando direitinho, porque senão vai acabar acarretando um outro problema, né? Exatamente. Por exemplo, a diferença da questão do tratamento para a criança e para o adulto? Normalmente o tratamento da criança é um tratamento mais fácil, né, de ser realizado, porque aquele osso ele é um ossinho mais plástico. Então a gente consegue movimentações em tempos mais rápidos, né, e consegue que a gente tire aquela interferência, seja ela muscular, seja ela um crescimento errado de osso ou maxilar ou mandibular. Então, a gente consegue interferir isso. Já os pacientes adultos, normalmente a gente já trata com alguns problemas que já chegam no consultório. Ou percas dentárias, ou então problemas de maloclusão já instalados desde a infância. Então, são tratamentos mais complicados, normalmente mais demorados também. Normalmente, o paciente adulto, a gente trata o paciente com ortodontia e normalmente a gente passa para a reabilitação, né? Que seria a parte das próteses, implantes. Então, isso é bem trabalho bem sincronizado. Ortodontia, depois a gente libera, readequa aquela boca e passa para o nosso colega que normalmente vai fazer a parte da prótese, né? Quase 90% dos pacientes hoje adultos precisam de algum tipo de reabilitação. Então, quanto antes puder procurar o dentista, melhor. Tem alguma dica para quem tem aparelho, aquela questão da manutenção, que dói muito, que aperta, aquela coisa? Tem alguma dica para dar para o paciente não sofrer tanto? Assim, normalmente, quando você passa muito tempo sem fazer a manutenção, passou 2, 3, 4 meses sem aparecer no consultório, quando você volta, o dente está acostumado naquela situação. E que você vai mexer, o profissional mexe, a dor é bem maior. Então, se você for todos os meses, aquela dor, ela não é tão intensa, tá? Os primeiros meses de aparelho sempre é bem mais complicado, enquanto a mucosa e o lábio se adequam àquela nova condição bucal, né? Com o aparelho, seja ele estético, seja ele metálico, o paciente normalmente sofre um pouco. Mas é só aquele primeiro mês, depois a gente vai conseguindo uma boa melhora desse paciente, até não perceber mais que está usando o aparelho. Então, nos primeiros meses é normal todo esse desconforto, né? É normal, porque é uma nova condição bucal que aquele paciente terá. Então, não tira o aparelho, tá? Porque já ouvi até casos de gente que colocou nos 2 primeiros meses, viu que não ia aguentar e tudo. Então, é normal que nos 2, 3 primeiros meses você sinta aquele desconforto, porque a boca está se acostumando ainda.
Doutora Melina, muito obrigada pela presença, por ter esclarecido as nossas dúvidas. Eu tenho certeza que o pessoal de casa ficou bastante satisfeito. Prazer, Carla, eu estar com vocês hoje pela manhã.